Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo, trazendo uma palavra para o seu coração. Em nome de Jesus, estaremos de volta logo na igreja para nós estarmos juntos em comunhão, nos abraçando, conversando uns com os outros. Eu creio que em nome de Jesus esse tempo está acabando. Não pensei que ia chegar a tanto tempo, né? Como na primeira gravação que eu fiz, eu trouxe uma palavra, né, sobre a questão de repente tudo isso está acontecendo, mas eu creio em nome de Jesus que logo nós estaremos de volta. Amém, queridos? Estou com saudade de vocês, amo a vida de vocês, amo a igreja do Senhor. Como eu estou sentindo falta de estar ministrando ali em cima do altar. Mas Deus é bom, Ele tem nos guardado, Ele tem ministrado o nosso coração nesse tempo difícil, porque Deus é um Deus bom, um Deus fiel. E Ele tem guardado as nossas vidas e nós só temos a agradecer pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém, queridos? Precisamos ficar com esse sentimento e essa palavra no nosso coração firme de quem Deus é nas nossas vidas. E Deus, Ele é um Deus de recomeço. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre começar de novo, sobre você estar numa situação difícil e Deus nos levantar, Deus nos restaurar, Deus começar algo novo nas nossas vidas, né? Ele diz que sempre tem algo novo que está saindo à luz e nós precisamos olhar para o novo de Deus. Amém? Então, baseado nessa palavra de recomeço, nós vamos meditar no livro de Ruth, onde fala de duas mulheres fortes, de duas mulheres guerreiras, que passaram por situações difíceis, mas que Deus levantou elas e elas começaram do zero. Elas sofreram, mas Deus foi na vida delas. O livro de Ruth fala de Noemi, que era uma mulher que morava em Belém de Judá, mas que ela foi para Moabe. E lá ela era casada, mas o marido dela morreu e os filhos também. Ela tinha 2 filhos. E nessa época que eles morreram, a terra estava passando por uma situação difícil. Lá em Moabe, as pessoas estavam passando fome, porque havia uma seca, havia um tempo de fome na terra. E Noemi, ela estava nessa condição em Moabe. E naquela época, a mulher, quando ela ficava viúva, ela ficava desamparada. Não é como hoje, né, que a mulher fica viúva, tem aposentadoria, dependendo do emprego do esposo, ela fica com uma pensão muito boa, que ela tem condição de se sustentar. Mas naquela época não era dessa forma. Então Noemi ficou sem os cuidados do marido, porque ela ficou viúva, mas ela tinha 2 filhos e eles eram casados, então ela ficou amparada pelos filhos. Mas de repente os filhos de Noemi morrem também. Então Noemi se encontra numa situação viúva do marido e os filhos também morrem. E os filhos eram casados, então ela ficou, ela e as 2 noras, numa situação dessa, num lugar de fome, num lugar que estava tendo sequidão. Mas Noemi teve uma atitude, ela tomou uma decisão. Então no capítulo 1 do livro de Ruth, no versículo 6, diz assim, eu fiz um resumo
da situação, de como elas se encontravam, Noemi e suas noras, para que você entendesse, para que você entenda a decisão e o comportamento que elas tiveram mediante essa situação que elas estavam vivendo. E que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração nessa noite, que independente do que você esteja vivendo, que você esteja passando, Deus é um Deus de novos começos. Nós vamos ver o que Deus fez na vida de Noemi e na vida de Ruth. No versículo 6 diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Você vê que a primeira atitude de Noemi foi sair daquele lugar de fome, daquele lugar que se elas tivessem ficado lá, elas iam morrer, porque não tinha comida, não tinha pão. Então, a primeira decisão delas foi dizer assim: nós não vamos ficar neste lugar, porque se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então, que você possa refletir e pensar assim, no lugar que eu estou, na situação que eu estou vivendo, se eu ficar neste lugar, eu vou morrer? Eu vou conseguir prosseguir? Que você faça uma análise de como está a sua situação, porque aqui elas tiveram que sair de um lugar para outro. Mas você pode também estar numa situação de quê? De tristeza, e que você precisa sair desse lugar, de desânimo, de depressão, no pecado. Tem tantas situações em que nós nos encontramos que vai nos gerar morte e que nós precisamos tomar uma decisão e um posicionamento de sair deste lugar para que Deus possa fazer algo diferente nas nossas vidas, para que Deus possa começar algo novo nas nossas vidas. Aqui diz que Noemi, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. E onde era esse lugar que tinha pão? Em Belém de Judá. No versículo 7 diz assim: saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Você está vendo? Ela ouviu falar que em Belém de Judá tinha pão. Então, o que foi que ela fez? Ela disse: não vou ficar aqui nesse lugar onde vai me trazer tristeza, onde vai me trazer desânimo, onde vai me trazer morte. Eu vou para um lugar onde tem pão. Né? E Belém de Judá é a casa de pão, é onde tem pão. E quem é esse pão? Esse pão é Jesus Cristo. Nós precisamos sair desse lugar de comodismo, sair desse lugar de mornidão que nós muitas vezes nos encontramos, sair desse lugar de incredulidade e caminhar em direção a Cristo Jesus. Na verdade, caminhar, Ele é esse caminho. Jesus é o caminho. Aqui diz que elas iam caminhando, né? O caminhar significa descansar, né? Desacelerar. Eu estava conversando com o Ivone esses dias, a pressão dele estava um pouco alta e a gente teve até que ir no médico. E lá o médico falou para ele: olha, você está muito acelerado, você precisa descansar e você precisa fazer uma caminhada de quê? De 30 minutos. E nessa caminhada vai baixar esses batimentos do seu coração e você vai desacelerar, o estresse vai sair. Então o que mostra? Que é caminhando, que é devagar, que a gente chega ao destino que Deus tem para a nossa vida, é tendo esse descanso,
não é com ansiedade, sabe? Porque tem pessoas que quer que Deus faça uma transformação na vida delas, mas a ansiedade de querer que as coisas sejam rápidas atrapalha o que Deus tem para fazer. Elas saíram de Moabe para Belém de Judá. De Moabe para Belém de Judá era 300 quilômetros. Elas saíram as duas a pé. As duas não, as três. Era Noemi e as duas nora, que era Ruth e Orfa. E elas foram nessa caminhada até esse lugar que ouviram falar que tinha pão nesse lugar. Então, que nós tenhamos a atitude que Noemi teve, de sair dessa situação. Busque força em Deus para dizer, eu não aceito mais viver nesse lugar que eu estou, de tristeza, de depressão, de desânimo, não aceito. Eu quero ir para este lugar em Cristo Jesus. Eu quero ir até Cristo, que Ele é o que me dá o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o que me alimenta. Ele é o que me sustenta. E quando nós tomamos essa decisão, assim como elas tomaram, as nossas vidas vai ser transformada. O Senhor vai mudar a nossa história. O Senhor vai mudar a condição que nós nos encontramos, assim como foi mudada a vida delas. Amém, queridas? No versículo 15, diz assim: disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Noemi saiu de Moabe juntamente com Ruth e Orfa. Mas no meio do caminho, Orfa não quis prosseguir com Noemi. Orfa quis voltar para a casa dela, para a terra dela, para a família dela, para os deuses dela, como diz aqui na palavra. Mas Ruth não. Ruth quis prosseguir com Noemi. Então, não retroceda. Se você confia no Senhor, se você está caminhando em direção à vontade de Deus, o que Deus tem falado no seu coração, não volte, não faça como Orfa fez. Caminhe junto com o Senhor. Assim como Ruth disse para Noemi, Noemi, para onde você foi eu irei, para onde o seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Deus abençoou Ruth e Noemi no sobrenatural. E nós precisamos entender esse posicionamento que elas tomaram e tomar esse posicionamento nas nossas vidas, de não retroceder, mas de prosseguir. É fácil essa caminhada? Não. Você imagina essas mulheres caminhando esses 300 quilômetros a pé, sem condição. Mas o que estava no coração delas, de dizer, quando eu chegar nesse lugar, eu vou ter pão, eu vou ter o sustento, e esse lugar é em Cristo Jesus. Esse lugar de sustento, esse lugar de descanso, esse lugar que tem pão, é em Cristo Jesus. É Ele que nos supre as nossas necessidades, é Ele que nos tira dessa condição em que muitas vezes nós estamos presos, sem conseguir prosseguir, sem conseguir avançar. Você vê que a decisão de Ruth foi diferente. Ruth foi decidida, Ruth foi resolvida. Ela disse, não volto, eu vou prosseguir com você. E por causa dessa atitude de Ruth, ela foi muito abençoada. Porque os moabitas eram um povo amaldiçoado por Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus transforma maldição em bênção. Então essa atitude dela de prosseguir com Noemi, de não abandonar ela, de não deixar ela, o Senhor honrou a vida de Ruth. O Senhor honrou aquela decisão que ela tomou. E é tremendo o que Deus faz, porque no versículo 19 fala de que quando elas chegaram em Belém de Judá, no versículo 19 diz assim, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi?
Como eu acho incrível e maravilhoso o que Deus faz nas nossas vidas quando a gente toma um posicionamento. Posicionamento de quê? De não aceitar mais a condição ruim que você está vivendo e tomar um posicionamento de caminhar em direção ao propósito de Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Noemi, para a vida de Ruth lá em Belém de Judá. E a partir do momento que elas saíram de lá e disseram, nós não vamos ficar aqui, nós vamos para o lugar que tem pão, que tem vida. O Senhor já começou a trabalhar no coração daquele povo que estava lá, porque aqui diz que quando elas chegaram naquela cidade, toda a cidade se comoveu por causa delas. Como Deus prepara todas as coisas, então não tenha medo de mudar, seja de cidade, não tenha medo de mudar de casa. Se você está no seu coração dizendo, Deus está colocando no meu coração para me sair dessa casa que eu estou, é por causa do vizinho, eu não sei porquê, mas não tenha medo. Saia e enfrente o que você tiver que enfrentar e lute e mude. Seja uma pessoa decidida, seja uma pessoa destemida, que não tem medo, porque o Senhor vai te abençoar. E não aceite a situação de tristeza, de humilhação, de depressão, de enfermidade, seja o que for. Decida no seu coração, a minha vida vai mudar, o Senhor vai começar algo novo na minha vida. Elas foram para aquele lugar e aquele lugar recebeu elas com compaixão. O Senhor faz isso, o Senhor prepara um coração. Você que é casada e você está se preparando, não sabe nem como chegar diante do marido e pedir perdão por alguma coisa que vocês não estão bem, não tenha medo de fazer isso. A decisão que você tomou de pedir perdão, o Espírito Santo já está trabalhando o coração de teu esposo para aceitar esse perdão. Porque Deus trabalha dessa forma. Quando nós decidimos a andar de acordo com a vontade dele, se submetendo à palavra dele, o Senhor é quem age por nós. É isso que a palavra diz. Então não tenha medo. Não tenha medo de sair da condição que você está. Se é condição de dor, se é condição de morte, se é condição de pecado, saia. Assim como essas mulheres saíram daquele lugar. Se elas tivessem ficado em Moabe, elas iam morrer naquele lugar. Porque aquele lugar tinha fome. E se elas não saíssem de lá, elas iam morrer de fome, porque não tinha quem ajudasse elas. Mas elas foram em direção a Cristo, porque tudo aponta para o Senhor. Tudo aponta para Jesus, fala Belém de Judá, casa de pão, lugar que tinha pão. Noemi diz, pois é para lá que nós vamos. Ande, venha para Cristo, para a palavra, busque a palavra de Deus, não tenha medo do que Deus vai fazer na sua vida. Os recomeços muitas vezes é difícil mesmo, porque a gente não sabe o que vai enfrentar. Mas quando você toma essa decisão, é uma resposta que você está dando a Deus, a palavra dele. Quando Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, Deus disse, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aquela atitude de Abraão de ter tomado a decisão de obedecer ao Senhor, ele foi abençoado. E Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa história. Eu sei que nessa situação que nós estamos vivendo, tem pessoas que talvez esteja no zero mesmo, perdeu o emprego, perdeu o comércio, não sabe nem por onde começar. Mas eu te digo, meu amado, minha amada, confie no Senhor. Não desanime, não aceite ficar numa condição de desânimo. Creia que Deus é por você, Deus cuida de você, Deus, Ele vai suprir a sua necessidade, Deus vai te encaminhar para uma situação onde você vai dizer, Deus me tirou dessa situação de escassez e vai te levar para um novo tempo, para um novo começo, porque Ele é um Deus de novos começos. Eu estou fazendo coisas que está saindo à luz e Ele vai nos mostrar para que você creia, que não haja desânimo no seu coração, se fortaleça no Senhor, olhe para o que o Senhor tem para fazer.
quando elas foram direcionadas por Deus para ir para Belém de Judá, que eu creio que Deus falou no coração de Noemi para ela ir para lá, ela ouviu falar. Ela tinha a opção de também não ir, mas ela quis ir. Lá Deus estava preparando algo tremendo para a vida delas. Chegando lá, ela ia encontrar com o resgatador delas. Ela teve um encontro com Boaz. No capítulo 4, no capítulo 2, no versículo 19 e 20, elas chegaram lá e elas chegaram sem condição nenhuma. Elas chegaram pobres, sem comida, sem nada. Mas a Ruth, ela tomou uma decisão e disse, eu também não vou ficar aqui dentro de casa chorando porque nós não temos o que comer. Não, ela arregaçou as mangas e foi lutar. Eu vou pegar o resto das espigas nos campos que eles estão juntando para que eu traga o resto para cá e para que a gente possa comer. Ela tomou uma atitude e saiu atrás de algo. Mas Deus já tinha preparado todas as coisas. Deus já estava preparando, era um homem abençoado, próspero, para que elas duas tivessem uma vida próspera, por causa de uma atitude lá atrás, que elas não aceitaram a condição em que elas estavam vivendo. Não aceite a condição que você está vivendo. Saia dessa condição de dor, de tristeza, de mágoa, de ressentimento. Eu estou num lugar e eu estou sofrendo, mas eu estou com medo de começar de novo. Não tenha medo. Elas não tiveram medo, elas foram para um lugar, chegou lá, Deus já tinha preparado tudo. Então, no capítulo 2, no versículo 19 e 20, diz assim: ela foi colher espigas e encontrou com Boaz, e Boaz teve graça e ajudou a Ruth. Quando ela chega em casa, que ela vai falar para a sogra dela, olha o que a sogra dela disse. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Elas duas foram para um lugar onde iam ser resgatadas, onde a vida delas iam ser transformadas. Aqui está falando que Boaz foi o resgatador delas, mas aponta para Cristo. Cristo é o nosso resgatador. Então, toda e qualquer situação que você esteja vivendo, o resgatador que é Cristo, ele vai te tirar dessa situação. Você só precisa sair da condição que você está e caminhar em direção a Ele. Em caminhar, em andar no caminho dele. Ele vai te restaurar, ele vai te curar, ele vai sarar as suas feridas. Ele é o nosso resgatador. O Senhor nos resgatou da vida, do poço de lama em que nós vivíamos. O Senhor foi lá e nos tirou, nos pegou pela mão e nos colocou na rocha que é Ele. É isso que Deus tem para fazer com você. Não fique triste. Você está triste? Não fique. Busque ao Senhor. Ele diz, você que está cansada e sobrecarregada, eu te aliviarei. Buscai a mim. Eu vou trocar esse fardo pesado que está sobre os seus ombros pelo meu que é leve e suave. E você vai encontrar um descanso para a sua alma. Eu amo este versículo. Eu falo esse versículo todos os dias no meu coração. Por quê? Porque ele troca esse peso que muitas vezes nós carregamos. Ele troca o estresse, ele troca o cansaço pelo descanso que há nele. Há um descanso no Senhor para a tua vida. Há uma renovação. Que o Senhor renove a tua mente. Que todos os pensamentos ruins que têm te atingido, te abalado,
que caiam por terra em nome de Jesus, que você comece a olhar para Cristo, que Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso resgatador e Ele veio para te resgatar. Ai, mas parece que essa tristeza não sai. Sai, porque Ele é a alegria e a alegria do Senhor é a tua força. Se alegra, se alimenta da palavra, se alimenta do pão. Elas foram para um lugar que se chamava Casa de Pão, Belém de Judá. E quem é esse pão da vida? É Jesus, Ele é nosso pão. Nós precisamos se alimentar da palavra que é o pão da vida, para que a nossa mente e o nosso coração seja alimentado dela e a gente saia da situação de mornidão que muitas vezes nós nos encontramos, para que caia por terra a incredulidade, para que caia por terra as enfermidades das nossas vidas, a depressão, seja o que for, seja um lugar que você está sofrendo, Deus quer te tirar desse lugar. Assim como Noemi e Ruth prosseguiram, caminharam em direção a Cristo, porque eu falo que elas foram em direção ao resgatador. Elas encontraram Boaz que resgataram elas, mas o nosso resgatador é Cristo Jesus. Ele tem uma vida maravilhosa para que a gente viva nele. Ele disse, eu vim te dar uma vida e uma vida abundante. Uma vida abundante de paz, uma vida abundante de prosperidade, uma vida abundante de alegria. Tendo aflições, sim, mas tendo bom ânimo, porque Ele nos prometeu esse ânimo. Porque esse ânimo nos dá força para prosseguir. A força que veio para Noemi e Ruth era dizendo, nós estamos indo onde tem pão. Então elas chegaram lá e o Senhor resgatou. No capítulo 4, no versículo 13 ao 17, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aqui está falando que ele era o resgatador, que elas foram para lá para serem resgatadas. Olha que decisão que elas tomaram na vida delas. E aqui fala que Ruth era bisavó de Davi. Boaz e Ruth tiveram Obed, o pai de Jessé, Jessé, pai de Davi. Em termos humanos, Jesus era da descendência de Davi. Olha que história linda que Deus fez na vida dessas duas mulheres. E é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Vamos confiar no Senhor. Vamos entregar a nossa vida, o nosso coração, nas mãos daquele que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Através da vida de Ruth ia vir a descendência de Cristo. Que coisa mais tremenda, né? Essa caminhada que você está trilhando em direção ao Senhor, ela é maravilhosa, ela é gratificante, ela vai mudar, ela tem mudado as nossas vidas e Deus tem um recomeço. Se você está numa situação difícil, Deus vai transformar a sua vida. Você vai caminhar a cada dia em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. E Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar toda a condição como Ele nos dá na palavra, nos prometendo que nós não estaríamos só, e nós não estamos só porque Ele que está andando conosco. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você continue crendo no Senhor, que você continue
trazendo à sua memória a esperança de que Deus é na sua vida, Deus é na sua casa. E que independente da situação que você está, Ele tem o melhor, Ele tem um recomeço. Começar coisas novas na tua vida é o que Deus quer fazer. Então não desista, creia, prossiga em direção a Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Ai, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. A Tua palavra é viva, Pai. A Tua palavra nos traz direção, Pai. A Tua palavra nos traz esperança. A Tua palavra é viva, Jesus. Ela é eficaz, Senhor. Ela produz nas nossas vidas. Ela dá frutos. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, por estarmos aqui, poder compartilhar da Tua palavra com os nossos irmãos, que o Senhor venha ministrar no coração do Teu povo através dessa palavra. Um ânimo, que eles possam entender que há um recomeço no Senhor, que Deus é um Deus de coisas novas. Ele diz, eis que faço as coisas novas que está saindo à luz. Você vai perceber, o Senhor vai trazer à tua memória o que Ele está fazendo. O Senhor vai abrir os teus olhos para que você enxergue que Ele é na sua vida, que Ele é na sua casa, que Ele é na vida dos seus filhos. Não faça como Orfa fez, que retrocedeu, que não quis experimentar o que Deus tinha para fazer na vida dela. Tome a atitude que Ruth e Noemi teve de prosseguir, de ir em direção ao alvo, em direção ao caminho que é Jesus Cristo. Ele é quem é a transformação das nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida que está ouvindo essa palavra. Jesus, vem tocar no coração do que está cansado, Vem colocar esperança naquele que está sem esperança, achando que tudo está perdido, mas não está, porque o Senhor é o resgatador de todos aqueles que acham que tudo acabou, mas não acabou. Deus está começando um novo tempo na sua vida, Deus está começando uma nova história na sua vida. Não interessa esse tempo que nós estamos vivendo. Deus é um Deus poderoso. Deus é aquele que transforma maldição em bênção. Deus é aquele que tira a gente do largo, de lama e nos transforma, e nos restaura e nos coloca em pé para viver aquilo que Ele tem para nós. Então não se sinta pequeno, não se sinta abandonado. Deus é na sua vida. Deus quer te tocar, Deus quer te restaurar, Deus quer curar suas emoções, Deus quer curar o seu coração ferido. Deus quer tirar, Senhor, tira, Senhor, essa enfermidade, Pai, do teu filho, da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, aquele que está no hospital agora ouvindo essa palavra, creia, o Espírito Santo te toca agora em nome de Jesus, te trazendo cura, te trazendo restauração, te levantando dessa cama para viver o que Ele tem para fazer na tua vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que você está vivendo agora, olhe para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é um Deus de milagres. Os milagres são feitos quando não há mais jeito, mas nele tem jeito, porque quando a gente olha para Ele, crê no nome dEle, é o nome de Jesus que é poderoso. Clame agora pelo nome de Jesus e Ele vai te tocar. Ele vai te levantar, Ele vai te abençoar e você vai viver o que Deus tem para você em nome de Jesus. Que toda tristeza do teu coração, que toda angústia, que toda dor, toda depressão seja substituído pela glória, a graça, a unção e o amor de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe e receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém.